E eu tinha que conviver com todos. Uns realmente de boa, outros nem tanto, mas eu tinha que estar convivendo. Fazer o quê? Deus tem esses mistérios. Quem nunca quis sumir em algum momento? Eu já disse muitas vezes, nossa, meu Deus, vontade de jogar tudo pra cima e sair louca. Um lugar que ninguém me conhece. Eu quero até mudar de Goiânia. Quantos já querem? Eu quero mudar de Goiânia, eu quero para um lugar que ninguém me conhece, eu quero ir para o espaço, para algum lugar. Às vezes eu já fui mais profundo. Senhor, sabe se eu já não estou completou a boa obra, não? Eu já queria dormir no seio de Abraão. É verdade. Isso é uma verdade. Eu creio que muitas pessoas, né? Mas é preciso entender que este momento vai passar. E ele não pode permanecer. Deus permite sim nós nos escondermos, mas ele não permite nós morarmos. É um momento, e você vai entender o porquê que ele permite. Porque nessa caverna pessoal é o lugar que você vai encontrar com você mesmo. É o lugar que você vai olhar no espelho, irmão, tirar aquela máscara que nós temos mania de colocar, né, de crentão. E você vai tirar aquela máscara e vai ter um encontro com você mesmo e com Deus. E a hora que você se encontrar com Deus, aí o negócio fica estreito. Porque é a hora que Deus começa a nos constranger que nós não somos nada. É para isso que Deus faz nós passarmos por este lugar. São conversas difíceis entre nós e Deus, em que derramamos a nossa alma diante de Deus e questionamos os fatos, o mal, a angústia. Por que de tanto mal? Olha, Senhor, foi o Senhor que mandou. Pastor Davi às vezes me diz que fala, foi o Senhor que mandou, eu vim para Goiânia. E às vezes ele não entende tantos maus. Deus, mas foi o Senhor que mandou eu falar. Aí o povo quer te matar, porque profeta tem esses mistérios. Deus está mandando você falar. E as pessoas querem te matar. Elas não entendem que você simplesmente está falando que Deus mandou falar. E elas querem te matar por isso. Glória a Deus, aleluia. Se ele quiser levar, fazer o quê, né? E tem as angústias. Quantos de nós estamos angustiados? Dentro das cavernas, dentro dos vales. Quando estamos por baixo, endividados, às vezes até sem força para orar. Quantos já estiveram sem forças? Eu já estive, já contei. Não tenho vergonha porque eu não sou super mulher. Quantas vezes Jesus Cristo esteve em angústia, entrou para o Getsemane, chorou, orou, ainda disse, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade, não a minha. Passamos. Hoje, quando eu li essa palavra, eu começava a orar, ia lendo ela, veio a angústia. Sabe, queridos, Deus começava a falar assim, um verdadeiro adorador. Os levitas têm que cantar aqui mesmo, é a função deles. Nós temos que cantar no culto. Mas o verdadeiro adorador é aquele que quando não tem plateia, não tem ninguém, ele continua adorando. Esse é o verdadeiro adorador. Porque eu começava a ler essa palavra, o Espírito Santo ia ministrando para mim, eu começava a chorar, e estava só eu e Deus no meu quarto. E eu começava a chorar, e quando eu terminei essa palavra, eu estava de joelho. Eu não chorava não, eu urrava. Porque eram as minhas angústias. Porque eu estava adorando a Deus ainda no meio da angústia. E aí ele falou assim, isso é adoração. Você entendeu agora. Não tem plateia. É isso, está doendo, mas você está adorando. Você não está perguntando por quê. Você não está perguntando até quando e nem que dia. Isso aí é adoração. Eu aprendi hoje. Isso aí é adoração. Não tem plateia. Porque enquanto nós estamos por quê? Quando nós estamos para quê? Quando nós estamos por quê este mal? Não vai, você fica lá. Mas quando você começa a adorar, não tem plateia. Quando você começa a chorar e Jesus está com você e está bom demais, aí é adoração.
eu aprendi hoje, nesta palavra. E aí nós nos tornamos sensíveis ao Senhor e à sua voz. E Jacó teve uma grande experiência. E aí o Senhor falou algo comigo hoje: minha filha, caverna e o val é a mesma coisa. Eu levo o povo para lá para ter um encontro com eles, para mudar caráter, para transformar a história, para mudar as vidas, para resolver alguma situação. Deus não faz nada por acaso, irmãos. Deus não é doido, doido é nós que não entendemos o trabalhar dele. Ele não é, ele é exato. Tudo tem um porquê e para quê. Não é à toa, não é aleatório. E aí ele começou a falar comigo também sobre Jacó, que Jacó também experimentou esse Peniel com Deus. Ele teve também esse encontro com Deus, esse face a face com Deus. E foi tremendo. Olha lá em Gênesis, abre sua Bíblia em Gênesis. A partir do capítulo 32, eu quero te mostrar na palavra, para você entender. Homens e mulheres como eu e você, passam pelo que nós passamos e obtiveram vitórias, porque entenderam o que Deus estava querendo deles naquele momento. Lá em Gênesis, no capítulo 32, eu não vou ler, é do 22 ao 31, eu vou pular alguns versículos, depois você dá uma lida. É uma história muito conhecida. Diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia e disse-me: deixe-me ir, porque já é alva, e subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não mais se chamará Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto face a face com Deus, e a minha alma foi salva. E muitos falam assim: Deus não queria somente mudar o nome de Israel, de Jacó para Israel. Deus queria mais que aquilo, porque ele termina dizendo que a alma dele foi salva. Irmãos, não há algo mais precioso para Deus na minha vida e na sua, é salvar as nossas almas. É claro que Jacó estava naquela angústia, todos sabem, porque ele havia aprontado há um tempo atrás, né? Ele não era santo, com o irmão. E aí ele ia se encontrar com o irmão e ele estava temendo aquilo. E ele se precipitou para salvar a família e ficou num lugar e teve este encontro com Deus. Na verdade, irmãos, Deus é que foi ter aquele encontro com ele. Porque a Bíblia diz que ele ficou só. E quem chegou lá? Ele não chegou lá no céu, foi o anjo que chegou lá, não foi? A Bíblia diz que o varão chegou lá. E Deus que foi ter aquele encontro com ele. Por isso é que eu te afirmo que o Espírito Santo me disse essa tarde: sou eu é que levo. É eu é que vou lá encontrar com vocês. E o povo sai: Satanás. Não é Satanás não, irmão. É Deus mesmo. É intimidade. E naquele momento, Jacó teve a graça de entender e ter um nome mudado. Ele teve um Peniel com Deus. E o melhor de tudo, a alma dele foi salva. Sabe, nós ficamos o tempo inteiro tendo Peniels com Deus, de hipocrisia. Eu quero encontrar com Deus. Se tu me ganhar um dinheiro, eu quero encontrar com Deus, né? Meu irmão, deixa eu te falar um negócio: encontre com Deus para você ser salvo, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Quando eu conheci Jesus, há 20 e poucos anos atrás, Jesus irá voltar. O verbo mudou. Jesus está voltando. E a palavra está cumprindo. O justo vive pela fé, literalmente. Já chegou o tempo. Não vai chegar não. Chegou. Vai melhorar? Não. Mas tenha fé e bom ânimo. Porque se o justo vai viver pela fé, Deus vai te sustentar. Essa é a verdade do Evangelho. Mas as pessoas pintam no Evangelho de oba-oba que Deus vai mudar. Ele não vai, porque ele vela em cumprir esta palavra. Então não tem como ele mudar. Bem que eu oro: Jesus, sabe essa nação, Senhor. Tem misericórdia
misericórdia, porque a tua igreja ainda vive aqui. E nós oramos profetizando isso. Mas Ele não pode, irmãos, mudar esta palavra. Tenha peniels com Deus, para que a tua alma seja salva. E é claro que Deus vai acrescentar todas as coisas na tua vida, porque Ele é bom. E Ele sabe que nós vivemos nessa terra e temos as nossas necessidades. E o Val de Jaboque é um lugar de tratamento de caráter. Por quê? Jacó era enganador. Além de ele enganar, junto com a mãe dele, ele ainda usurpou, ele roubou, isso é roubo. E Deus queria fazer ele pai de nações, mas como Deus ia fazer um ladrão, teria que ter uma mudança de caráter. Deus chama homens e mulheres, só gente boa, né? Só chamou gente boa. Eu já li tanto de endividados, angustiados, fofoqueiros, mexeriqueiros, linguarudo e assim vai. Ele chama, Ele ama. Mas isso não quer dizer que por Ele te chamou você está aprovado. O seu caráter precisa ser mudado, irmãos. Você precisa ter um peniel com Deus para que o seu caráter seja transformado. Você precisa arrepender. Isso não é demônio não, isso é pecado. O pecado tem que ser arrependimento. Morro de raiva. O povo está ali mentindo, roubando, pagando, que ele roda nada. O povo fala, o diabo não é não, irmão. É o irmão que precisa de arrepender, porque é pecado, e ele tem que converter. Jesus tem que mudar o caráter dele. Isso é o homem, é a sua carne. E aí Deus mudou o nome de Jacó. Por quê? Porque lá Deus tratou do caráter dele. Ele encontrou com Deus, para Deus tratar do caráter dele. Porque você não lê mais na Bíblia que ele usurpou nada de ninguém. Você lê? Não tem. Que depois que Deus mudou o nome dele, ele não usurpou mais nada de ninguém. Não roubou mais nada de ninguém. Teve um peniel com Deus. Teve um caráter tratado. É o lugar de ficar a sós com Deus, de confronto e de submissão. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Muitas vezes eu ali, Senhor, eu não estou entendendo, me explica. Porque está doendo e dói. E aí nós começamos a ter aquele confronto. E o Senhor começa a falar, é por isso, por isso, por isso. Mas nós não queremos aceitar que nós temos aquilo. E Deus vai falando que é por isso e por isso. Só que aí vem aquele negócio da submissão, irmãos. Porque nós temos que nos submeter a Deus e a sua vontade. E o que Ele nos revela através da palavra, através dos ministros do Evangelho, através dos testemunhos. O Senhor fala conosco através de experiências. Não necessariamente nós temos que passar por certas situações. Se nós começarmos a ouvir as experiências que os irmãos têm, a entender a palavra, a pegar a palavra que está sendo ministrada e falar, seu irmão está aí me afrontando, irmãos, ou é o Espírito Santo que está falando com você. E começar a mudar. Deixa Deus te tratar, seja submisso. É um lugar de se render à vontade de Deus. É um lugar de receber o selo, a marca da promessa, do novo caminhar com Deus. Quantas pessoas aceitam Jesus, são batizados na água, mas o comportamento é o mesmo, tem 50 anos de crente, ou até morre, é a mesma coisa. Não mudou nada, não mudou o jeito de falar, não mudou o jeito de pensar. Deus não quer mudar a tua personalidade, mas dentro da tua personalidade Ele muda sim o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, Ele transforma sim o seu caráter. Ele muda sim. Ele pega aquela personalidade que Ele já te deu forte, mas Ele trabalha aquilo, porque em Deus nós temos que ser moderados, não é isso que a palavra de Deus diz? 50 anos. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vive longe, porque dentro. Vive longe, irmão, porque quando Jesus vive dentro, o negócio é diferente. O negócio é diferente porque Deus nos permite passar situações para ver se verdadeiramente Ele vive em você. E como Ele permite. Situações que se Ele não vivesse em você, você já virava aquela coisa. E é muito
muitas situações. Sabe por quê? Temos que viver a palavra. Eu admiro muito quem ministra o evangelho assim, ó, com muita profundidade. Mas eu admiro mais ainda quando eu começo a andar perto dele e eu vejo que as atitudes condizem com o que ele fala. Porque se não condizer, irmão, aí para me reter alguma coisa é só pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o evangelho é para ser vivido. O evangelho é para ser vivido. É estreito, ó. É aquela molda. É um lugar onde o Senhor transforma bênção em maldição. É um lugar de luta pessoal entre você e Deus. Sabe aquelas maldições que vêm nas nossas vidas, ó? É nesses peniels com Deus que Ele desfaz. É nesses encontros com Deus que tudo se faz novo verdadeiramente. É nesses encontros com Deus, é face a face com Deus que tua alma é salva, que há mudança na tua vida e Deus troca até o teu nome se for preciso. Ele vive um momento de apreensão com a aproximação de Esaú, Jacó, né? Que procurava matar por um momento. Deus se revelou, mudou-lhe o nome e deu livramento. Sabe, irmãos? Quando nós estamos na caverna, não é igual o status do Facebook, não. Você vai lá e muda lindamente, muito feliz, está morrendo de ódio, querendo matar até um. Mas você vai lá e muda, porque você manipula, né? Quando Deus nos leva para uma caverna, não tem como você manipular, não. Ali, queridos, é para Deus arrancar a máscara de crente. É para que a glória de Deus comece verdadeiramente a brilhar no teu rosto. Não é para você ficar falando crentez aí fluente. As suas atitudes, o jeito como você trata o seu próximo, quando você chega num supermercado ou numa padaria. Quando você chega no hospital, quando eu fui no hospital, irmão, eu vi tanto barraco, que eu falei, meu Deus do céu. E aí eu já fui muito barraqueira e não levava desaforo para casa. E aí ontem eu vi que era mais alguma coisa que Deus moldou em mim. Porque se eu visse aquele barraco e aquela coisa começasse a me incomodar, logo eu ia levantar e falar assim, mas você não alugou ouvido, não. Mas aí eu ouvi o barraco, irmãos, eu falo, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Olha que coisa tão feia. A mulher fez um barraco, irmãos, que parecia que destruiu o hospital. Como se só ela sentisse a maior dor do mundo. E as outras pessoas estavam lá sentindo dores também. E Deus nos leva nessas situações. Fala, mas isso é tão simples. Simples para você que não foi barraqueiro no dia da sua vida, que não levava desaforo para casa. Porque Deus nos leva e nos prova nas mínimas coisas e situações. Vamos ver se já mudou mesmo. Vou levar ali, a pessoa vai gritar no ouvido dela até. Vamos ver se ela tem domínio próprio, se ela é longânima, se ela é moderada, se ela vai suportar em amor. E aí no final aquela mulher barraqueira foi sentar perto de mim. Falou, oh, meu Deus. E começou a conversar, e aí ela já estava mansa, e minha mãe já conversou com ela, e o barraco acalmou. Aí chegou um bebo mordido de cachorro. Eu falei, meu Deus do céu, hoje é dia, o homem da bebo mordido de cachorro, já brigando com o outro na filha, o homem era um senhor. E eu falei, Jesus, eu não estou no hospital, não estou no manicômio, que prova é essa? E o Espírito Santo ficava assim, seja moderado, fique na sua, seja longânimo. E eu ficava lá. Aí Deus é tão bom que o bebê pegou e foi embora. Teve que ir para outro lugar, porque lá não tinha injeção que ele precisava tomar. Enfim, são os PNS que nós temos com Deus. Eu não sei como que é o seu gênio, eu não sei como que é você, mas o Senhor sabe. E as situações vêm. Tem gente que pensa assim que Deus tem que fazer aquela situação, aquele alvoroço. Não, irmãos, é nas mínimas coisas, é no nosso cotidiano. Os vales de Jaboque, as cavernas que Deus nos leva, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, porque nós não entendemos. Ficamos esperando ter aquelas imensas, né, encontros com Deus. Glória a Deus, quem tem aqueles testemunhos tremendos. Eu não oro para ter um testemunho tremendo, não. Tem gente que tem umas doenças terríveis, mas que eu falo, misericórdia, tem que ter muita fé. Eu não oro para isso, não. Mas eu começo a ver Deus na minha vida nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, nos mínimos lugares.
com as mínimas experiências. Família é laboratório de amor. Meu Deus do céu, como família é laboratório de amor. Porque é um povo tão difícil. Porque quando Jesus te chama do mundo, eles te conhecem lá do mundo, né? E aí, agora você tem que provar para eles que Cristo vive em você. E Deus permite o tempo inteiro eles te dar uma alfinetada, que é para ver se você não vai revidar. Se aquela velha natureza morreu e se Cristo verdadeiramente vive. Ontem, irmãos, eu passei um peniel com Deus assim, ó, experimentadíssima, para ver se verdadeiramente Cristo vive em mim. Era um xingando, era um falando, era um perguntando, eu fui parar até dentro do hospital ontem. Mas sabe, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele habita em nós e Ele fala conosco. E nós temos que estar sensível à voz dele, porque ele vai direcionando. Fala ou não fala, fica quieto ou não fica, faz assim ou não faz, senta ali ou não faz. Olha, no fim, quando o bebo estava brigando, eu já estava sentado lá do outro lado. Porque ele brigando com o velho não tinha nada a ver, e eu já estava com mandar eles também tudo calar a boca, que estava aquela confusão no hospital. Pronto-socorro é benção, né? Mas Deus, ele tem as estratégias nas nossas vidas. Então não tem como mudar o status. Nela você precisa sobreviver sem luxo, sem requinte, sem subterfúgio, sem maquiagem, sem discriminação. Quando Deus nos coloca numa caverna de adulão, não tem jeito. Não tem jeito. Davi teve que se esconder ali. E Deus levou para se esconder com ele 400 homens, tudo gente boa. E não tinha como ele usar maquiagem, não tinha como ele discriminar ninguém, ele não podia mudar o status dele. Ele teve que ficar ali com aquelas pessoas e ser luz para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque quem Deus chamou foi você. Quem Deus ungiu foi você. E quem que Deus quer que faça resplandecer a glória dele é você também. É através da tua vida que as pessoas que estão em volta, essa pessoa tudo gente boa, é que vão conhecer Jesus. Essas pessoas toda gente boa é que vão fazer parte de um grande exército de Deus junto com você. Jesus me chamou muito cedo. Eu comecei a ter experiência com o Senhor muito cedo e tenho tido até hoje. Aos 11 anos o Senhor me chamou. E aí eu ficava capengando. Um tempo na igreja, um tempo fora da igreja. Um tempo na igreja, um tempo fora da igreja. Porque eu olhava para o homem, não olhava para Jesus. Eu não tinha tido um peniel com o Senhor. Eu não tinha passado por uma caverna com o Senhor. E aos 29 anos eu tive um encontro com o Senhor. Porque os encontros com Deus, eles deixam marcas profundas, experiências profundas na sua alma, com você e Deus, e ninguém entende. Às vezes para um não tem nada, mas para o outro foi uma transformação total de vida. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, aos 29 anos, muitas coisas mudaram. E eu comecei a ser luz aonde eu estava. E aonde eu estava, sabe qual foi a minha caverna? Deus me levou a morar com a minha sogra. E era benção, porque ela é espírita. E aí tinha dia que os demônios andavam nas paredes, me enforcavam, era um rolo, era uma benção tremenda. E eu tinha que ir para a igreja. E eu ia para a igreja, eu não queria nem saber, podia estar acabando o mundo em água. De repente ela chegava atrás e de repente o Roberto começou a chegar atrás. Sabe por quê? É porque você tem que ser luz aonde você estiver. E aí começou um monte de gente boa, né? Hoje, para a glória de Deus, ele é um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas aí eu tive meu peniel com Deus, e Deus foi colocando um monte de gente boa perto de mim. Até quando eu aceitei Jesus, Ele colocou muita gente boa perto de mim. E queriam o que eu queria. Porque aí veio minha mãe, veio meu irmão, veio 2 tias. Porque quando você tem encontros com Deus, o que Deus te dá, quem está próximo quer. Quando você tem um encontro com Deus, irmãos,
Você começa a entender mistérios de Deus que quem está próximo quer andar com você, quer estar com você. Você tem cheiro bom, você tem o perfume de Cristo. Ainda que você fale coisas duras, que muitas vezes eu falo, quem anda comigo mais de perto sabe. Porque se Deus manda eu falar um negócio, meu filho, eu não mudo nem a roupa, não toco nem o batom. Se tiver sem batom, eu falo do mesmo jeito. Mas você fala direcionado por Deus, porque Deus ama e Ele corrige. Não é isso que a palavra diz? Você tem aprendizagens profundas com o Senhor. E Deus ouve e fala coisas sérias sobre obediência e submissão. Deus tem falado muito sério com a igreja nos últimos dias. Sabe? É porque Deus ele é muito amoroso, mas eu penso que se Ele fosse mais um pouco assim, Ele descia e falava assim, toma vergonha, vocês estão tudo no inferno. Eu acho que Ele dava uma sacudida assim de 360 graus. Acho que Ele até ligava a fornalha e fazia nós colocar um pezinho para ver o tanto que o inferno é quente. Porque Deus está voltando e muitos estão brincando. Ou estão preocupados com a vida do irmão. Ou estão preocupados com... Irmão, cuide de sua vida. Esse é um conselho pessoal que eu estou te dando. Não está nem no meu papel. Cuida da sua vida, da sua salvação. Tem encontros com Deus. Porque se você tiver um encontro com Deus, quem está próximo vai querer ter. Tenha cheiro, tenha o bom perfume de Cristo, tenha os frutos do Espírito Santo na tua vida. Saia das suas cavernas ou dos seus vales de Jaboque com seus valores organizados. Caverna é lugar de reorganizar valores. O que primeiramente para você tem valor? O que tem valor para você? São os bens materiais ou são os bens espirituais? A tua família. O que tem? Quantos de nós estamos passando em alguma área por alguma caverna? É hora de você reorganizar valores. Adulão é lugar profético. Tem um significado profético. Em Adulão, no meio daquele tanto de gente boa, Davi encontrou refúgio e consolo. Porque em Adulão, Deus fez se encontrar com Davi a família. E todos sabem que a família de Davi não era muito boa assim com ele, não. Não eram muito simpáticos, não. Nem o pai, nem os irmãos de Davi. Mas em Adulão, Deus fez um conserto. Deus fez uma restauração naquela família. Em Adulão houve refúgio. Porque eles foram atrás de Davi, buscando refúgio onde Davi estava. Sabe por quê? Porque eles entenderam que Davi era ungido. A tua família, os teus amigos, as pessoas que estão próximas de você, precisam encontrar em você Deus. E através de você, refúgio. É para isso que o Senhor te leva nessas cavernas. Adulão é lugar de sair da superficialidade e buscar profunda intimidade, profundidade insondáveis. São experiências que, por mais que o Espírito Santo tente falar nos nossos lábios, nós não conseguimos expressar, porque elas são tão íntimas, são tão profundas, que às vezes tem pessoas que falam assim, mas fulano quando ora fala meia dúzia de palavras. Você não sabe as cavernas que eu passei, para meia dúzia de palavras, o Senhor com muita misericórdia vir e agir e fazer um milagre. São experiências profundas. Vocês não sabem, assim como eu também não sei de vocês. São experiências que Deus quer que você tenha. São experiências que Deus quer que você tenha para quando você determinar algo, imediatamente aquilo ser ligado no céu e descer uma ordem de lá e aquilo se concretizar na terra. É para isso que Deus te leva nestes lugares, intimidade. É lugar de transformar a humilhação em honra. Homens excluídos, tudo gente boa, junto com Davi fugido de Saul. Deus queria honrá-los, porque eles começaram a ser um exército de um rei ungido, do qual obteve muitas vitórias. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que você faz parte de um exército, que um dia você foi humilhado sim, mas que a dupla honra do Senhor, quando você entender essa caverna de Adulão, ela vai chegar na tua vida, em todas as áreas que o Senhor fala esta noite. Aonde você está sendo envergonhado, o Senhor vai te dar dupla honra. Se você foi excluído
tua vida, algo que estava deficiente. Saia em nome de Jesus dessa caverna de Adulão, entendendo por que Deus te levou ali, para que você tivesse um encontro com Ele e você ter dupla honra. Adulão é lugar de troca, de liderança e de governo. Deus quer mudar o governo da tua vida. Quem é o governo da tua vida? Verdadeiramente é Deus ou você ainda governa? Porque se você ainda governa alguma área da tua vida esta noite, você tem a chance, no seu pensamento aí mesmo, e falar assim: Deus, eu quero entregar esta área, porque eu ainda estava governando. Você ainda está governando muito a sua boca, entrega ela para Deus, deixa Deus dominar. A Bíblia diz que quem refreia a sua língua encontra sabedoria. Entrega para Deus. Qual que é a área que você ainda governa? Deixa Ele governar. Ele é o melhor governador. Ele sabe de todas as coisas. Adulão se mostrou para Davi como um lugar de empatia, porque ali, irmãos, ele teve que conviver com aqueles fiozinhos de ouro. Então foi um lugar que ele teve que obter empatia, até mesmo pela família. Família, por isso que eu falo, família é laboratório de amor. Eu sempre falo para a pastora Titinha, pessoas que têm conflitos familiares são difíceis demais de lidar, porque se elas não conseguem conviver em harmonia com a mãe que deu à luz, com o pai que formou, com os irmãos que estão ali, irmãos, esse povo é problemático demais. É só com muito amor para você conviver e você entender. Adulão era para Davi apenas um lugar de transição. Teve o início, ele entrou lá, Deus colocou lá 400 homens, depois Deus mandou a família que era extremamente desunida, Deus fez uma obra tremenda e houve o fim, quando levou eles para habitar em Moabe, não é assim que diz a palavra? A sua caverna, o seu val, tem um início, tem um meio e tem um fim, porque Jesus é o começo e o fim. Não é isso que a palavra diz? É lugar de orar com intensidade. Não é aquelas orações meia boca, Jesus tu sabes. Ele sabe, irmão, de todas as coisas. Oh Senhor, tu sabes. Amém, Ele sabe mesmo de todas as coisas. Senhor, tu sabes. Tu me conheces, Senhor. Tu sabes, meu Deus, que eu não consigo entregar este governo na área da minha vida. Deus, eu não consigo me calar, eu quero fazer do meu jeito. Senhor, eu não consigo parar, eu quero ir. Deus às vezes fala para não irmos num lugar, para não falarmos algo. Deus fala a respeito de tantas coisas e são mínimas que nós não conseguimos dar o governo para eles. É para isso que são essas orações intensas. Nesses momentos, elas são intensas e específicas e detalhadas nos mínimos detalhes. Sabe, Senhor, aquela hora, tem dia que eu falo até hora, não, outros dias eu falo até o nome do povo. Senhor, sabe meu irmão aquele, Moisés Henrique Nunes Rodrigues? Pois é, Jesus transforma aquela vida. Eu começo a ser detalhista, extremamente detalhistas em algumas orações, porque elas precisam ser assim, intensas. Não é porque Deus não sabe, não, é porque nós gastamos muito tempo conversando com outras pessoas que nada resolve. Quando é com Deus é só Senhor, tu sabes. Vê a Deus com mais confiança. Se Ele falou para você, se Ele te prometeu, se você leu algo nesta palavra e te constrangeu a tal ponto de você entender que Deus estava falando com você, não duvide, confie. Davi já havia sido ungido, irmãos. O óleo já tinha descido sobre a cabeça dele. E lá estava ele correndo para uma caverna, com um monte de gente boa, e a família atrás. E em nenhum momento você vê ele duvidando de que Deus já havia ungido ele. Não duvide do teu chamado. Não duvide da tua identidade em Cristo. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide. E louvar a Deus com mais gratidão. Foi quando eu terminei essa ministração. Aliás, foi quando Deus terminou de ministrar em mim.
que eu estava de joelhos lá chorando. Não tinha plateia, só tinha o Espírito Santo. É dentro do teu quarto, ou na sala, ou na cozinha, não sei onde você ora. Eu não sei qual é aquele lugar. Eu costumo separar um lugar na minha casa. Eu ainda até passo óleo, gente. Senhor, esse aqui vai ser o meu altar que eu estou levantando com o Senhor. É aqui que eu quero me encontrar com o Senhor. Eu posso orar em qualquer lugar, mas tem aquele canto que a gente gosta mais de sentar. Não tem? Tem um sofá, tem uma cadeira, tem um lugar que você gosta mais de estar. E aí eu começo a consagrar aquele lugar e sento ali para me encontrar com Deus. Às vezes eu até sento na cadeira e falo: ô Espírito Santo, senta aqui na cama comigo. Vamos ter um papo aqui reto. Sério, Jesus, o teu hoje está apertado, hein? São esses lugares. E Deus ouve. Às vezes você fala: nossa, irmão, você está religioso. Não, você está aí por fora. Isso é intimidade. Deus ouve tanto que Ele trouxe um profeta um tempo atrás que nunca me viu você. Teu quarto é cheio da glória de Deus. Oh Deus, isso é lindo. São os lugares que você marca para ter seus encontros com Deus. São as tuas intimidades com o Senhor. Ele é teu pai, é teu amigo, teu companheiro, teu socorro, teu refúgio, a tua fortaleza. É Ele. Então é com Ele que você precisa ter essas intimidades. Não tem vergonha passar problemas de tribulação. Não é vergonha nós passarmos por isso. Nós vamos passar. Uma hora Deus vai nos tirar de um vale, de uma caverna, e depois coloca em outro. Nós vamos passando e vamos crescendo e vamos vencendo. Mas é preciso aprender com Deus nessas experiências para que valha a pena. Simplesmente passar por passar. Aí a misericórdia de Deus te alcança, Ele te tira dali, mas você não teve um testemunho, você não teve um aprendizado, você não cresceu, e de repente aquilo volta de novo e começa a vir aqueles ciclos que se repetem sempre naquela área. Porque se às vezes vem uma área financeira porque você quer obter algo maior, é uma coisa. Mas sempre vem naquela área e você não consegue obter nada, isso é ciclo. E Deus quer romper isso nas nossas vidas. Nós precisamos aprender o que Deus quer te ensinar nesse palco. O que Ele quer transformar na tua vida. Não é possível que você não ouve as ministrações nessa igreja, que você não ouve os testemunhos, que você não ouve vídeos na internet e nada te constrange a mudar. Eu sei que ouve, eu sei que te constrange, e eu quero te dizer que é isso aí que Deus quer transformar na tua vida. É isso aí que Deus quer mudar. É esse caráter aí que Deus quer transformar. É essa falta de domínio próprio, ou ser longânimo, ou ser precipitado, ou Deus fala para esperar e você não tem paciência, Deus fala para ir e você quer ficar parado. É isso aí. São essas coisas que Deus quer transformar. É o teu caráter. Você tem que ter caráter de Cristo. Você tem que ter uma mente de Cristo. Eu sempre estou lá: Jesus, me dá uma mente de Cristo, uma mente transformada, renovada. Meu Deus, não me deixe me conformar com nada deste mundo que não venha do Senhor. Meu Pai, eu vejo o mundo entrando na igreja com uma velocidade, não vejo a igreja avançando. Meu Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos meus olhos. É isso, igreja. É isso. É para isso que Deus nos constrange, para que o nosso espírito tenha sensibilidade de fazer essas orações, para que nós não venhamos ficar cheios de nós mesmos e pouquíssimo de Deus. Deus quer tirar pessoas de cavernas. Deus quer fazer com que pessoas essa noite tenham seus PNS com Ele, aqueles encontros face a face. Às vezes você sai marcado. Jacó teve um caráter transformado, não mudado, mas a perna ficou meimando, né? Não tem problema, mas ele teve a alma salva. Isso é que é importante. É para isso que nós servimos a Jesus. É para isso que nós os aceitamos. É para termos a nossa alma salva, para sermos curados de alma, para sermos curados de dentro para fora, para que quando a gente vem abrir a boca gera vida e não morte. Por isso que eu falo que quando as pessoas vestem uma máscara, quando elas abrem a boca, elas não geram vida, elas geram morte. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Amém? E o Senhor te convida esta noite a sair desta caverna,
a aprender com Ele esta noite o que Ele quer te ensinar, a sair desse val. E aí o Espírito Santo terminou falando para mim: olha, caverna e val é a mesma coisa, é onde eu quero transformar, aonde eu quero mudar, aonde eu quero me revelar, porque eu sou muito maior do que esses problemas que vocês têm passado. Muito maior é Deus. Mas acontece que o problema é a oportunidade que Deus nos dá de buscá-lo. O problema é a oportunidade que Deus nos dá de nos constrangermos. Essa é a realidade. Tem hora que eu falo: meu Deus, tanto problema, eu vou ficar louca. Aí de repente o Espírito Santo fala assim: é a oportunidade. Por quê? Porque eu vou jejuar, porque eu vou orar, porque eu vou ler Bíblia, porque eu vou estar mais perto de Deus. São as oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus está neste lugar, dando oportunidades para que você aprenda com Ele, entenda o que Ele quer te ensinar esta noite. Tenha mais intimidade, tenha mais fé, ore com mais intensidade. Não é orar com o profeta, não, irmão, é orar você mesmo. É você mesmo, seu profeta, que vai profetizar dentro da tua casa. É você mesmo que vai mudar pela tua fé situações e circunstâncias. Eu já tive Peniés assim, que não foi o irmão que jejuou que eu alcancei, não. Foi o meu jejum que me fez alcançar. Eu entendi que o que Deus quer é nós mesmos. Às vezes Deus levanta um irmão para nos ajudar, mas tem hora que você vai ter que passar situações você só. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Escolha uma pessoa que você não costuma orar com ela. Que você não costuma orar com ela. Porque você é profeta de Deus. E Deus vai colocar em nome de Jesus no seu coração esta noite uma oração pela vida dessa pessoa. Deus, Ele vai revelar a ansiedade do coração desta pessoa para você esta noite.